Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar atrás de uma santa tribuna para poder estar ministrando a palavra do nosso Deus, ela que é imutável, porque não muda, mas permanece para sempre. Louvar a Deus pela saudação de bem-vindo, a qual foi extenso pelo amado pastor desta igreja, mais uma vez, pastor Júlio, Deus abençoe, pastora Clenir. Eu já me apaixonei por eles da outra vez que eu vim aqui só acompanhando a esposa, e que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. E Deus colocou ao lado de vocês guerreiros que têm somado para esta obra, e eu quero estender essa saudação a todos os obreiros que trabalham para o bom andamento da obra. Não são somente os que estão aqui, mas quem está trabalhando no som, quem está trabalhando na recepção, na cantina. Ontem eu não provei a cantina, hoje eu vou provar a cantina. Que Deus abençoe vocês. São os servos do Senhor que se dispõem a trabalhar. Quero louvar Deus pela vida dos líderes de jovens e também minha gratidão pela vida de vocês, tantos pregadores, tantos arautos de Deus. Eu costumo dizer que eu prego o meu feijão com arroz, né? Mas o meu pastor diz sempre tem que colocar um toicinho de porco, uma coisinha forte. Sempre tem que botar uma misturinha aí que se chama Espírito Santo. Convidar ele para estar no meio e o negócio vai acontecer. Deus abençoe ao Misael, a Juliane, o Bruno e a Cíntia. Deus abençoe vocês. Se eu não for o pregador, pelo menos de um dia da festa do ano que vem, eu quero vir aqui, nem que seja para dar um glória com vocês. Deus abençoe aos jovens que têm se envolvido. Olha, se eu fosse o tamanho daquela criancinha ali, eu ia sair chorando daqui hoje. Meio que desesperado, meio com medo, mas o negócio foi forte. Deus continue abençoando a vida de vocês. E na grande verdade aqui, nesta peça, eles só demonstraram que o inimigo, ele tem o poder de fazer quando nós nos distanciamos da presença de Deus. Nós vamos ouvir algo muito forte aqui que Deus vai falar conosco esta noite. Eu fiquei apaixonado por esses meninos. São de Campo Bom, né? Deus abençoe vocês. Já tocaram, já adoraram ao Senhor. E que Deus continue abençoando e dando crescimento, mais ainda na presença do Senhor. E a gente vê quando alguém tem intimidade com Deus, começa a cantar, louvar, o céu fica baixinho, desce, e é algo maravilhoso. Vamos à palavra do Senhor. Bom estar com vocês aqui. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Irmãos, o pastor já deu uma intimada na porta, bem dizer onde. Cadê a pastora Andréia? Ele disse, pastor, a Andréia está pregando. E hoje ela está pregando numa outra festividade. Deus, pela misericórdia dele, nos deu uma família de pregadores. E o Samuel, o líder dele, disse, Samuel, prepara uma palavra, porque no dia das crianças tu vai pregar na igreja. E ele, bem ousado, diz, pastor, pelo menos uns 40 minutos o senhor me dá. Eu disse, rapaz, deixa Deus te usar. Família do pastor Júlio, filhas, Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero agradecer ao pastor Júlio, né? Ele ouviu o meu lamento, o meu choro aqui, me deu uma xícara de presente. Ela é parecidinha com essa aqui, tá, irmãos? Mas tá ali, ó, o meu presente. Deus abençoe vocês, viu? Glórias a Deus. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. Ele é bem facilzinho de achar esse texto, tá? Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3.
Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Vai todo mundo para o céu, fica tranquilo. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Despertar ou não despertar? Então todo mundo achou. Está registrado assim, o capítulo de número 3. A oração do profeta Abacuque, em forma de cântico. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, a faze conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam o mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Diga comigo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre lugares altos. Amém? Tome teu assento. Eu vou pedir que você me suporte pelo menos 40 minutos aqui. O pastor deu até às 10 horas, mas eu vou usar 40 minutos aqui. Então eu preciso que você me suporte por alguns minutos ainda. Como pregador pentecostal que sou, quero te dizer que o teu glória a Deus não vai me impedir de pregar. Ao contrário disso, ele vai me deixar mais pentecostal ainda. É claro que eu sou sensível à voz do Espírito Santo. E o único que tem o direito de calar o pregador aqui, ele se chama o Espírito Santo. Ele pode, dentro de alguns minutos, dizer, para de pregar, porque agora começou a hora do meu agir e eu vou respeitar, porque eu sou sensível à voz do Espírito Santo. E o meu pedido é que o Espírito Santo possa fazer grandes coisas aqui no nosso meio esta noite. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Queridos irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele está registrado no livro do profeta Abacuque, o capítulo de número 3, o verso de número 1, 2, o verso de número 3, 17, 18 e o verso de número 19, foi os versículos que ora nós lemos aqui, para fazer uso e exposição da palavra do eterno Deus. Este profeta aqui, o nome dele, Abacuque, no original do hebraico, ele significa abraçar. E eu tenho certeza que esta noite nós sairemos daqui abraçados pela presença do Espírito Santo. Nós sairemos daqui abraçados por esta profecia que Deus falou no tempo do profeta Abacuque, mas ele vai falar neste dia de hoje a geração que está aqui. E eu costumo dizer que esta geração, e já foi profetizada, é a geração do avivamento, é a geração que vai viver o sobrenatural de Deus. Se você faz parte dessa geração, pode ter certeza que nesses 2 dias, Deus está começando de dentro para fora o verdadeiro avivamento. Você está preparado para viver o verdadeiro avivamento?
Este profeta aqui, chamado Abacuque, ele é conhecido como um dos promotores do grande reavivamento que Deus ele quer trazer sobre o seu povo. Ele teve um ministério profético e ele profetizou a um povo, a um reino. E as profecias do profeta Abacuque, ela foi direcionada aos moradores do reino do sul, os moradores de Judá e também os moradores de Jerusalém. Eles vão receber esta profecia, vão ouvir esta profecia nos seus dias. Este profeta Abacuque aqui, ele tem este ministério profético, e este ministério profético do profeta Abacuque, ele se divide em pelo menos 3 fases da sua vida, e eu quero aqui dentro de alguns minutos dividir e falar sobre as fases na vida de um profeta, na vida deste homem chamado Abacuque. Este Abacuque aqui, ele tem a primeira fase na sua vida, e eu costumo dizer que é a fase do questionamento. Por que, pastor? Deixa eu montar um cenário aqui, um pano de fundo desta mensagem. Segundo as revelações de Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo de número 4 e o versículo de número 13, há um tempo em que a nação, ela se distanciou da presença de Deus. A peça, ela já demonstrou aqui o que acontece quando o ser humano, quando um jovem, quando uma jovem, quando um povo, quando uma nação se distancia dos conceitos de adoração e de estar na presença de Deus. Muitos lugares, muitas nações, muitos povos, eles sentem ainda o peso da opressão, porque um dia rejeitaram Deus no seu coração, um dia rejeitaram Deus e atraíram para si maldições terríveis, e foram abaladas, não somente suas tribos, seus povos, mas suas nações foram abaladas e estão sendo abaladas até o dia de hoje. No contexto de Abacuque, não está diferente. Por quê? Porque Jeremias, ele vem desenhar este dia, porque diz que é um tempo em que se levantou uma geração de sacerdotes e profetas mentirosos, que já não guardam o conserto de Deus, e já não querem mais a presença de Deus, e na contramão de se distanciar da presença de Deus, eles ensinam ao seu povo a tropeçarem na presença de Deus. A falsa adoração, a idolatria está instalada no meio do povo, e entenda algo, existe alguém que é o Espírito de Deus. Você nunca ouviste que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes, e ele não aceita te dividir com esse sistema, ele não aceita te dividir com este mundo. Não, ele não quer você 2 horas no culto, adorando, saltando, não, ele te quer por inteiro, ele te quer adorando aqui, mas ele quer ter intimidade contigo na tua casa, ele quer ter comunhão contigo no teu lar, ele quer ser um diferencial na tua vida. Foi para isto que ele veio, para suprir a necessidade, para preencher o vazio que está dentro do coração do ser humano. E eu já tenho uma palavra rema. Hoje o Espírito Santo, ele vai preencher vazios de dentro de corações aqui. Escuta o que eu vou dizer aqui, em nome do Senhor Jesus. Abacuque, ele vai ser conhecido pelos seus questionamentos. Por quê? Porque este momento é um momento de derramamento de sangue sobre a nação. Este momento é um momento de tribunal injusto, e os pés de Abacuque estão como os pés de Asaf. Um certo dia, o cantor, o adorador chamado Asaf, ele olha para a prosperidade do injusto, e sabe o que ele vê, pastor Júlio? Que o injusto está indo de vento em popa. O injusto está pisando quem era justo, ele se sobressaía, e os pés de Abacuque quase que se desviou. Mas tudo mudou quando ele entrou na presença do Senhor, quando ele entrou dentro da casa do Senhor, e ele viu que o justo pode começar até bem, mas os seus dias finais são terríveis e são maus, porque escolheu uma vida distante da presença de Deus.
escolheu estar nos seus deleites da sua carne e distanciado da presença de Deus. Mas a presença de Deus, quando nós estamos na casa dele, quando estamos na presença dele, é ela que nos renova, é ela que nos transforma, é ela que opera milagres, é ela que liberta, é ela que tira o homem do charco de lodo. Alguém me abraçou quando saí ainda do banheiro da igreja e disse: pastor, eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Deus ele tem feito na minha vida, tudo aquilo que ele tem feito na minha casa. Isto é presença do Espírito Santo de Deus, e que você possa sair daqui hoje apaixonado por esta presença. Mas ainda sobre a fase do questionamento, nós vamos ver os questionamentos de Abacuque no capítulo de número 1, no verso de número 2, no verso de número 3, no verso de número 4. Ele está dizendo a Deus: até quando, Senhor, eu clamarei a ti por justiça e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, haverá, aleluia, a imprudência do injusto pisando sobre o justo? Tem gente que está fazendo as coisas certas, tem gente que está fazendo tudo direitinho, mas está acontecendo um tribunal injusto. Mas Abacuque, ele está tentando resolver uma situação com Deus no campo do questionamento. E me permita dizer algo aqui: você nunca vai conseguir com Deus alguma coisa no campo do questionamento. Vou repetir de novo: todas as vezes que você questiona, você não está questionando o homem, você não está questionando o pastor, você está questionando o próprio Deus. E com Deus você não consegue nada no campo do questionamento. Por quê? Porque quando você questiona e acha que as coisas é do teu jeito, você acha que tem que acontecer no cronos, no tempo do homem, no teu tempo. E com Deus não funciona assim. Por quê? Porque Deus não é um bonequinho que você manipula com a mão e diz: Deus, faz isso, e Deus tem que fazer. Deus faz neste tempo e Deus tem que fazer no teu tempo. Não, de maneira nenhuma. Eu vou mais avante ainda. Existe uma geração do fast food, da coisa rápida, que diz assim: Deus, se tu não me der minha bênção, eu vou ficar emburradinho, eu vou sair da igreja. Não conta comigo, liderança espiritual, porque eu não vou cantar mais, eu não vou adorar mais. Coitadinho de mim, coitadinho de você, quando pensamos desta forma. Porque eu vou te dizer quem você é sem Deus e quem Deus é sem você. Está preparado para ouvir algumas coisas aqui? Descer sem Deus é como um barco à deriva no meio do mar. Você sem Deus é como uma noite sem lua. Você sem Deus é como uma noite fria sem cobertor. Você sem Deus está perdido à deriva. Agora eu vou dizer: Deus, quem é você em você? Deus continua sendo o alfa, Deus continua sendo o ômega, Deus continua sendo o princípio, Deus continua sendo o fim de todas as coisas. Ele continua sendo general de guerra, ele continua sendo advogado dos advogados, ele continua sendo juiz dos juízes. Jó disse: antes que os montes se formassem e que nascessem, tu de eternidade em eternidade tu é Deus. Não existe data de nascimento deste Deus. Ele tem o controle da história, ele tem o controle da humanidade. Então entra debaixo deste tempo de Deus, entra debaixo desta mão poderosa, e não tenta resolver do teu jeito, da tua forma, mas tenta, aleluia, colocar tudo na mão deste Deus, e tu verás o agir de Deus sobre a tua vida. Levante a tua mão em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Abacuque quer ouvir a voz de Deus no versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3, versículo de número 4. E eu costumo dizer que este é o tempo cronos, o tempo do homem, mas no versículo de número 5 é Deus que decide responder. E sabem que tempo Deus fala? Deus fala no seu kairós, e kairós é tempo de Deus, é hora de Deus, é momento de Deus. Deus não falou no teu tempo, não fez no teu tempo, porque a bênção poderia virar maldição. Mas entenda algo: uma hora o kairós de Deus chega, o tempo de Deus chega, o momento de Deus chega. Levanta a tua mão por um minuto, porque eu estou profetizando aqui que o kairós de Deus está chegando sobre a vida de alguém.
Está preparado para o tempo de Deus? Está preparado? Quem está preparado diz aí despertar. Dá uma cutucada nesse crente, diga: Deus vai te despertar esta noite. Deus vai te despertar nesta conferência. Pode animar ele, cutuca ele, tira do lugar, diga assim: Deus te trouxe para 2 noites para te despertar nesta conferência. Está preparado para receber algumas verdades aqui? Então prepara, porque Deus, aleluia, me mandou vir debaixo de uma mensagem profética para a tua vida neste dia de hoje. Oh, meu Pai do céu. Como é que eu vou falar esse negócio? Mas eu vou falar. Escute o que eu vou dizer. Abacuque queria ouvir a voz de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Queria ouvir a voz de Deus. Aí Deus disse assim: tá bom, agora eu vou falar. Versículo de número 5. Abacuque, uma coisa nova eu decidi fazer no meio de vós. Está preparado para ouvir? Olha, profeta. Senhor, fala que o teu servo ouve. Então tá bom. Está preparado? Tem estrutura para receber o que vou te mandar agora? Porque o profeta ouve a voz de Deus falando no ouvido. Então tá bom. Está preparado? Uma coisa nova estou fazendo no meio de vós, Abacuque. E qual é a coisa nova? Estou suscitando os caldeus. Está crescendo, está nascendo. Não é conhecido como nação, mas já vai ser conhecida. O que tem, Senhor? Eu estou levantando os caldeus. Para quê? Eles serão a vara de correção sobre a vida de vocês. Não entendi, Senhor. Fala de novo, eu entendi errado. Vou repetir então. Eu estou levantando os caldeus. Eu estou levantando os babilônicos. E eles virão sobre vocês como vara de correção e vão levar vocês para 70 anos de cativeiro. Isso aqui dá nó na cabeça de quem está escutando, de quem está lendo. Por que, pregador? Porque no capítulo de número 1, verso de número 1, 2 e 3, ele está clamando por causa da idolatria do povo dele, que se distanciou da presença de Deus. E Deus está dizendo: estou levantando uma nação mais amarga, mais idólatra ainda, que vai exilar vocês para o período do cativeiro. Aleluia. Ficou abismado, né? Eu vou te dizer algo: nem sempre a resposta de Deus vem de acordo com aquilo que vocês querem escutar. Vou repetir de novo: nem sempre a resposta de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus virá sobre a tua vida na tonalidade que você quer escutar. Existe momento que Deus vem na contramão daquilo que você está querendo ouvir. Existe momento que Deus vem na contramão daquilo que você está esperando. Existe momento que a resposta de Deus vai vir no meio do vale. Existe momento que a resposta de Deus vai vir no meio da moinha. Existe momento que a resposta de Deus vai vir no meio do deserto da tua vida. Mas calma, sabe por quê? Tranquiliza o teu coração. O livro de Naum diz que Deus, ele tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Tem gente que não entendeu. Naum diz que Deus, ele tem o seu caminho. Está na tempestade, está no deserto, está na moinha, calma. Deus tem o seu caminho e o caminho de Deus é perfeito. O que vocês têm que estar é debaixo da condução e da mão do Deus Todo-Poderoso, que no final tudo vai dar certo. Está preparado para isso? Dá para falar tudo? Posso falar tudo? Então vamos lá. Escute o que eu vou dizer aqui. Abacuque, os caldeus estão se levantando. Para quê? Exílio babilônico. 70 anos. Diga comigo: juízo. Não, está muito fraco. Juízo. Está muito fraco ainda. Juízo. E disciplina. Escute o que eu vou dizer aqui. Por que Deus está dizendo para Abacuque que a nação vai ser exilada há 70 anos no cativeiro? Tem explicação? É claro. Alguém já falou aqui que Deus sonda os corações dos homens. Sabe por que Deus está levando o povo dele para lá? Porque ele está levando ele para um tempo de disciplina. A nação está sendo disciplinada. E não foi a mão do diabo, foi a mão de Deus que conduziu eles para o tempo de disciplina. Só que há uma diferença entre os babilônicos e o povo escolhido por Deus. E qual é a diferença? É que a Babilônia sentirá a mão
e o peso do juízo de Deus vindo sobre a vida deles. Por quê? Porque no final de tudo, você vai ver que sobre a Babilônia, Deus está colocando o ponto final na sua história. Vou repetir de novo. Se você vir comigo nessa revelação, você vai entender que sobre os babilônicos, os caldeus, Deus está colocando o ponto final. Por quê? Porque Deus sonda os corações dos homens. Mas sobre Israel, sobre o reino do sul é diferente. Deus está levando eles para um tempo de disciplina. E disciplina é algo maravilhoso quando vem da parte de Deus. Porque, pastor, eu tenho 2 filhos, um se chama Miguel e o outro se chama Samuel. O Samuel fica meio vermelho quando falo isso, mas quando era mais pequeno, idade de 3 anos, eu pastoreava igreja em Canoas, e por 14 anos pastorei a mesma igreja, e o menino é pentecostal demais desde pequeno. Tem dias que ele corria no meio da igreja, e eu só filmando ele lá de cima do altar, e eu dizia: em casa nós vamos conversar, camarada, em casa a varinha de provérbios vai funcionar, te prepara. E ele sabia que a varinha de provérbios ia funcionar em casa, e tinha a cadeirinha do silêncio também, para ficar pensando 30 minutos lá. Mas sabe o que me chamava a atenção? Calma, não era espancamento, era a varinha da disciplina. Aleluia, tem gente que apavora quando eu falo isso. Era a varinha da disciplina, porque se você não usa debaixo da direção de Deus, alguém vai bater no teu filho do lado de fora. Então disciplina, aleluia, admoesta, ensina o caminho, ensina virtudes, para não passar vergonha no dia de amanhã depois. Então escute o que eu vou dizer. Aí a varinha da disciplina vinha, 30 minutinhos sentadinho na cadeira, e ele dizia: papai, posso levantar agora? E eu dizia: agora você pode levantar. Mas sabe o que eu girava? E eu dizia: vai correr chorando para os braços de mamãe. Não, ele vinha correndo para os meus braços e me apertava muito forte e dizia: eu sei que eu errei, e o Senhor só me disciplinou porque é apaixonado por mim e porque me ama, mas eu faço um voto contigo: a partir de hoje eu vou ser um Samuel diferente, a partir de hoje eu vou agir de forma diferente. E aí Paulo diz que Deus só disciplina quem ele é muito apaixonado. Aleluia. Deus só traz correção por quem ele ama. Então Deus é apaixonado por mim, Deus é apaixonado por você. Você tem um Deus que te ama, outro te lançaria do lado de fora, mas esse Deus é tão amoroso, tão poderoso, aleluia, que muitas vezes dá uma puxada, mas para te trazer, aleluia, de volta para a sua presença, para que você entenda o que é o verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento não é uma transformação de fora, é uma transformação de dentro. Existem algumas coisas que Deus precisa tratar, mas é de dentro para fora, na minha vida e na tua vida. Oh meu Deus, pode dar glória a Deus aí, pode bater palma, pode adorar esse Deus. Escute o que eu vou dizer aqui. Segura esse relógio agora, meu Deus. Vamos lá. Escute o que o pregador vai dizer para você aqui. Eu e você temos que entender que no quesito de salvação da minha alma e da tua alma, Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Pastor, prova: deu o seu filho, o seu único filho, a morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele já fez a sua parte. Agora, a sua parte no quesito de escolha. Como você quer viver? Distante da presença de Deus ou na presença de Deus? É você que escolhe. Deuteronômio 30 diz que Deus coloca nas tuas mãos bênção ou maldição, vida ou morte. É você que escolhe. O escolha da salvação da tua alma e daquilo que Deus tem para a tua vida, é você que escolhe. O poder está nas suas mãos. E muitas vezes nós aproveitamos deste poder e colocamos um ponto final na nossa história, nos nossos sonhos e nos nossos projetos. Esta conferência Deus vai despertar a tua alma. Nós demos legalidade para Satanás agir com as nossas ações.
Por quê? Porque quando nós nos distanciamos da presença de Deus, Satanás ele tem legalidade para agir. E não pensa que ele vem brincando, não. Não pensa que ele vai interagir com você como foi a peça aqui. Ele não brinca de Satanás. Ele não brinca de ser diabo. João 10:10 diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a tua alma. Ele quer destruir a tua família. Ele quer destruir os teus sonhos. Ele quer destruir os teus projetos. E tem gente que dá legalidade para Satanás agir, para ele colocar um ponto final. Mas eu venho com uma palavra rema de Deus aqui. Sabe por quê? Porque o povo está recebendo a disciplina, vai para o cativeiro, mas sobre eles não é palavra final, não é ponto final. Deus está dizendo: vou tratar vocês. Sabe por quê? Porque vocês colocaram um ponto final na sua história. Mas eu, como sou Deus e sou apaixonado por vocês, eu estou tirando o ponto final, eu estou tirando a página manchada, eu estou colocando uma vírgula, e a partir desta vírgula estou escrevendo coisa nova, estou trazendo tempo novo, estou trazendo projeto novo. Tem gente que não entendeu. Levante a tua mão em nome de Jesus, porque o meu Deus está tirando o ponto final da história de alguém aqui. O meu Deus está arrancando esta página manchada. Esse casamento não vai acabar, aleluia. Este casamento não vai ser destruído, esta família não vai ser destruída, não, não, não. Esse filho não vai morrer nas drogas, ele não vai morrer distante da presença de Deus. A investida de Satanás é para destruir a tua vida, teus sonhos e os teus projetos. Mas Deus está dizendo, e debaixo desta autoridade eu te digo, Deus está arrancando esta página, está colocando uma vírgula, está trazendo tempo novo, está trazendo projeto novo. Te prepara, jovem, em nome de Jesus, aleluia. Porque no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, Deus está dando dupla honra, aleluia. Até tentaram te matar, até tentaram te destruir. E entenda algo: aquilo que não te mata te deixa mais forte. Por quê? Porque o Espírito Santo está chegando nessa reunião e está trazendo história nova sobre a vida de alguém. Cutuca esse crente, anima ele, dá uma cutucada no pulmão dele aí, só para ele dar um glória a Deus, um ai, um aleluia, e diga assim: para de questionar, aleluia. Diga: para de questionar, sai do campo do questionamento, entenda que Deus tem o controle. Sai dessa situação. Por quê? Porque Abacuque teve que viver uma metamorfose. Meu Pai do céu. O que é uma metamorfose, pastor? Uma mudança de pensamento, uma mudança de vida. Deus te trouxe para essa conferência justamente para isso, para viver esse tempo de metamorfose, um tempo de mudança, de transformação. E Abacuque entendeu uma coisa: que se com Deus não dá no campo do questionamento, não tem como contender com Deus. Só que agora entra um novo Abacuque, entra uma nova fase. E se até agora você estava vivendo fases do questionamento, esta noite de hoje, nesta conferência Despertar, Deus ele te trouxe para a tua torre de vigia. Entra o capítulo de número 2 e já tem um Abacuque diferente, pensamento diferenciado, aleluia. E desde ontem Deus está tratando com alguém. Aí Abacuque entra o capítulo de número 2, e sabe o que me chama a atenção, meu levita? É que ele disse: subirei para minha torre de vigia, para ver quem é que se revela a mim, para me falar com Deus e para me conhecer os propósitos de Deus. Vou repetir de novo. Abacuque disse: subirei para minha torre de vigia, para falar com Deus e para entender os projetos de Deus. Pastor, o que é torre de vigia nos dias de Abacuque? Torre de vigia fala de lugar alto. Torre de vigia nos nossos dias fala de lugar de oração, fala de lugar de intimidade, aleluia. Sabe o que eu glorifiquei? É que para chegar aqui na graça e fé, você tem que dar uma subidinha para chegar aqui. Você sai do baixo e vai subindo para chegar aqui. Tem gente que não entendeu. Eu estou dizendo que esta noite, esta conferência se tornou a torre de vigia de Deus para a tua vida, se tornou um lugar alto de Deus, se tornou um lugar de intimidade, um lugar de buscar a presença
presença de Deus. Se queremos viver um avivamento, temos que buscar a sua presença, temos que ser apaixonados por Deus. Oh, aleluia! Por um minuto se coloca de pé, por um minuto somente. Pastor, diga, pastor, o que acontece quando eu estou na torre de vigia? Diga mais alto, o que Abacuque aprendeu quando estava na torre de vigia? Ele entendeu justamente isso aqui que vou fazer. No lugar abaixo, ele enxerga tudo intransponível. No lugar baixo, ele enxerga as coisas maiores que ele. Aí Deus diz assim: eu estou mudando a tua visão, eu estou ajustando. Eu estou te tirando do térreo, eu estou te tirando do lugar baixo, e eu estou te levando para o lugar alto, Abacuque. Eu tive uma experiência com o amado Espírito Santo, que eu chegava num prédio de 15 andares esses dias. E eu no térreo olhava aquelas árvores muito grandes, eu olhava aquele prédio muito grande, eu olhava tudo grande. Aí o Espírito Santo: suba no elevador e vá até o 15º andar. Quando eu subi até o 15º andar, ele disse: agora vá na janela. E quando eu olhei na janela, eu enxerguei que aquilo que era grande se tornou pequeno. Eu enxerguei que aquilo que era intransponível se transformou transponível. Sabe o que Abacuque está aprendendo com Deus? É que o Deus dele, aleluia, Deus está dizendo: sabe por que eu te trouxe para a torre de vigia? Senta agora. E o que o Senhor me trouxe para a torre de vigia? Para quê, Senhor? Para tu aprender uma coisa. Você está com medo da Babilônia? Eu tenho algo para te dizer. Eu te trouxe para cá, para a torre de vigia, para você entender que eu sou maior que os babilônicos, eu sou maior que os persas, eu sou maior que os gregos, eu sou maior do que os romanos. Eu vou melhorar até alguém entender. Abacuque, eu te trouxe para o lugar alto para te dizer que eu sou maior do que qualquer exército bélico que se levante na face da terra. Mas por que, Senhor? Porque eu sou general de guerra, eu sou senhor de batalha, e comigo não tem batalha perdida. Eu vou melhorar até alguém entender. Alguém não entendeu ainda. Abacuque, eu te trouxe aqui para dizer que eu sou maior que os gregos, eu sou maior que os caldeus, eu sou maior do que os romanos, eu sou maior do que o exército dos Estados Unidos, eu sou maior do que o exército da China. Eu vou melhorar para alguém entender. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Que Deus é maior do que qualquer demônio que se levante para te destruir. Deus é maior do que qualquer legião, Deus é maior do que qualquer principado, Deus é maior do que o teu problema. O nosso problema é que nós fazemos o nosso problema grande e o nosso Deus pequeno. Mas Deus te trouxe para esta conferência para dizer que é maior que o teu problema, que é maior que a tua dificuldade, que é maior que as drogas, aleluia, que é maior que o demônio da prostituição que se levanta nesta era digital. E Deus está dizendo: eu sou maior. Não faça do teu problema maior do que eu sou o teu Deus, eu sou maior do que qualquer problema. Entenda algo, Deus está dizendo: Abacuque, eu não te trouxe aqui somente para dizer, aleluia, que eu sou maior do que tudo isto. Não, é para que você entenda o meu projeto e o meu plano contigo. Ei, jovens, o projeto de Deus, o tempo de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida é maior do que as bandejas que Satanás tem oferecido. Eu estou pregando para o futuro desta nação. Alguém profetizou que Deus vai trazer um tempo de reavivamento sobre o Rio Grande do Sul, e eu acredito e veementemente nisto, e cheio da autoridade de Deus, que a graça e fé, ela vai fazer parte deste grande reavivamento, aleluia, que Deus vai trazer sobre este estado. Então levante a tua mão, porque eu não estou pregando para qualquer povo, eu não estou pregando para qualquer jovens, não, eu estou pregando para profetas, eu estou pregando para profetisas, eu estou pregando para pastores, eu estou pregando para lideranças, eu estou pregando para homens de Deus, eu estou pregando para mulheres de Deus, que Deus vai incendiar a tua alma nesta conferência, e você vai sair daqui cheio da graça, cheio da autoridade, cheio da presença deste Deus, cheio, alamaia, séria. Escuta o que eu vou dizer. Irmão, escuta o que eu vou dizer.
sei que tu ser um pregador doido aqui, eu queria ser até meio lentinho, mais lento para falar. Deus me chamou dessa forma, não tem jeito. Mas esse rapaz, esse jovem pregador e cantor adorador, ele falou uma frase que ativou algo dentro de mim. E é esta geração que Deus está procurando aqui esta noite. Porque você pode pegar tudo que foi pregado aqui e entrar num ouvido e sair no outro. Mas você pode pegar, meu pai do céu. Eu tinha um porteiro da igreja que chamava o irmão Francisco, o saudoso Francisco. Chegou com uma garruchinha, bêbado, e dizia: eu vou acabar com esse culto no dia de hoje. Botei uma mão nele, ficou liberto, os demônios saíram, aceitou Jesus, e no outro dia já foi na melhor alfaiataria da cidade, e na mesma semana já se apresentou e disse: a partir de hoje eu sou porteiro da igreja, abro e fecho a igreja. Aí um dia eu estou pregando nessa mesma eloquência, acabei o culto, ele disse: pastor, dá licença. Eu disse: o que houve, irmão Francisco? Dá o microfone, porque eu preciso falar algo para esse povo aqui. Ele disse: esta mensagem que o pastor pregou hoje, eu fiz uma coisa. E o que? Eu botei um cotonete aqui neste ouvido, um algodão aqui neste ouvido. Tá doido, irmão Francisco? Não. É porque eu deixei a palavra entrar aqui, e para não sair aqui eu coloquei um cotonete espiritual, um algodão espiritual, e agora eu estou tapando este outro aqui, para que a mensagem venha entrar e venha causar um tempo de sobrenatural na minha vida. Irmão, não precisou nem terminar de pregar, a igreja explodiu em glória, em adoração. Se você guardar tudo que Deus está falando aqui, te prepara, haverá um tempo de sobrenatural sobre a tua vida. Está preparado para isso? Está preparado para isso? Então dá um salto desta cadeira, vai, em nome de Jesus. Cata a mão desse jovem que está do teu lado aí, cata a mão dessa varoa abençoada que Deus te deu aí, cata a mão desse varão de Deus aí. Diga assim: o pregador tem mais 20 minutos de mensagem. Diga: tem mais 20 minutos de mensagem. Mas ele só vai acabar a mensagem agora. Vai, diga: ele só vai acabar a mensagem quando tu chegar lá na frente do altar. Quem é o grupo que vai vir primeiro? Esse ou esse aqui? Venha. Eu já vou chegar onde tu ativou algo aqui. Venha, pode chegar. Aleluia. Pode vir, pode chegar. Vem chegando. Vem. Vamos para um teste rápido aqui? Olhe para mim. Não adianta eu estar num lugar como esse, que se chama a Torre de Vigia de Deus. Escute o que eu vou dizer. Não adianta eu estar num lugar como esse, que se chama a Torre de Vigia de Deus, e eu não entender uma coisa exclusivamente. Que o quê? Vou te falar agora. Eu estava escutando uma mãe próximo da minha casa, e ela ligou para a filha: mãe, ou melhor, filha, eu construí a casa do jeito que eu queria. A casa eu botei a janela que eu queria. A casa eu coloquei a tinta que eu queria. Só para você entender aqui aonde eu quero chegar. Eu coloquei o portão que eu queria. Graças ao bom Deus. Estava no Viva Voz. O telefone era tão alto que eu estava ouvindo o que a filha estava falando. Ela diz: graças a Deus o quê? Você só está conseguindo construir essa casa por causa do meu braço, da minha força.
e porque eu depositei um dinheiro para ti. E ela disse: minha filha, não fala isso, porque o que é você sem Deus? Alguns meses depois, a mesma filha liga dizendo que estava com um tumor, um câncer, e o dinheiro dela não estava conseguindo pagar a cura daquele câncer. Aí a mãe dela disse: lembra aquele Deus que você rejeitou? Ele é o mesmo Deus que tem o poder para operar o milagre na tua vida. Agora eu chego. Existe uma geração que se levanta, e pasmem vocês, muitas vezes no nosso meio, que acham que conquistam alguma coisa pelo seu braço, pela sua força. Se eu não fazer, nada acontece. Se eu não colocar a mão, nada vai acontecer. Você não é a última bolachinha do pacote, não. E nem queira ser, porque a última bolachinha é aquela que está mais esmagada, mais quebrada. Sabe por que a Babilônia vai cair numa noite só? Porque Deus diz: eu sondo os corações dos homens, Abacuque, e eu enxergo a soberba do coração dos homens. E não queira ser um soberba, não queira ser um arrogante, um prepotente, porque a primeira pessoa que vem, ou o primeiro ser que vem na presença de Deus é Lúcifer, porque ele foi o primeiro prepotente que se levantou, que nós conhecemos dentro da Bíblia Sagrada, porque quis colocar o seu trono, aleluia, acima do trono de Deus. Então Deus fecha a porta para o soberbo, para o arrogante e para o prepotente, e ele nunca vai conquistar nada da vida, ele nunca vai sair do chão. Mas entenda algo: quer conhecer o coração de Deus e quer ganhar o coração de Deus, Deus diz a Abacuque: Abacuque, entenda uma coisa, o justo pela sua fé, ele vai viver. Abacuque, escute, prepara para dar glória a Deus aí. Mas que fé é esta que Abacuque está falando? Uma fé natural? Não, esta igreja não prega uma fé natural. O que é uma fé natural? Eu acredito naquilo que eu toco, eu acredito naquilo que eu vejo, eu acredito naquilo que me falam. A igreja nunca andou e nunca vai andar pela uma fé natural, ela anda pela uma fé sobrenatural. O que é uma fé sobrenatural, pastor? Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não toque, aleluia, mesmo que eu não ouça, eu sei que tem um Deus que fala pela sua palavra, e quando fala pela sua palavra, ele zela pela sua palavra. Então me permita dizer algo: se Deus falou algo concernente à tua vida, espera, aleluia, porque vai acontecer. Se Deus falou que vai salvar, ele vai salvar. Se Deus falou que vai libertar, ele vai libertar. Se Deus falou que vai fazer algo novo, ele vai fazer algo novo. Eu nem sei se esse terreno, se esse prédio é próprio, mas se Deus falou que vai preparar um terreno, aleluia, ele vai preparar um terreno. Já começa a projetar, já começa a fazer marquinhos, já começa a orar, aleluia, porque Deus, ele vai fazer algo sobrenatural para mexer na estrutura dessa cidade. Vem, está preparado para ouvir o que Deus vai falar? Eu saio da introdução e começo a pregar com você aqui na frente, então, agora, em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendi? Aprende algo aqui essa noite. Está vendo esse pregador que está pregando aqui para você essa noite? Ele não é um homem de ferro. Está vendo aqui? Levante as mãos. Aqui não tem o super-homem. Aqui não tem a Mulher Maravilha. Ali não tem o Spider-Man. Aqui não tem super-heróis. Sabe qual é a diferença deles para vocês? É porque vocês têm um ombro amigo do pastor para chorar. Tem um ombro amigo da pastora para se aconselhar. Tem um ombro da liderança espiritual para interceder por vocês.
Mas é só isso. Mas eles muitas vezes não têm ombro amigo para chorar. Porque às vezes nós não podemos chorar os nossos problemas para pessoas. O que seria de um líder, sendo ele um líder espiritual, e ele chegasse aqui e começasse a contar suas provas, os seus desertos. Alguém mal interpretado e mal intencionado vai dizer: o que eu vou fazer naquela igreja se aquele líder vive contando as suas provas, as suas batalhas? Essa igreja não é para me congregar. Então, em vez de chorar para homens, eles têm que chorar muitas vezes para Deus. E quantas vezes nós não choramos para Deus? Imagina a filha de missionários, então. Tem momento que não dá para pedir, porque a gente está lá esperando o recurso que vem da obra missionária. E aí a mamãe ensina, tem que pedir para Deus. Mas cresce muitas vezes com questionamentos. Fiquei órfão de papai muito cedo, com 3 anos de idade. E tinha vezes que eu dizia: mamãe, eu quero isso. E mamãe dizia: filho, mamãe tem que trabalhar em 2 serviços para poder dar o alimento para vocês. E quando eu contei aquele testemunho, eu cresci revoltado por algum tempo, por não ter o auxílio do pai. Escute o que eu vou dizer. Depois de casado, não foi diferente, porque eu e a minha esposa vivemos tempo de questionamentos. E muitas vezes chorando, nós nos ajoelhávamos e chorando, dizendo: Deus, por quê esse tempo de questionamento? Por que esse tempo de prova, de tribulação que veio? Por que estas percas? E muitas vezes vocês viveram esses tempos de questionamento, porque eu não vim pregar para homens de ferro. Estou pregando alguém que é de carne e osso, que nem você, e que já viveu tempo de questionamento. Mas sabe o que eu aprendi? É que as coisas com Deus podem até começar no campo do questionamento, aleluia, mas jamais acabam no campo do questionamento. Sempre acaba no tempo de adoração. Tem gente que não entendeu. A oração até começava meio chorando, meio relutando, mas acabava debaixo de um tempo de adoração. Porque entre o questionamento e a adoração existe um ser, aleluia, que nos envolve na torre de vigia. E sabe quem é ele? Ele se chama o amado Espírito Santo. E sabe o que acontecia nas reuniões de oração? O Espírito Santo chegava e dizia: até agora vocês estavam orando de forma errada, do jeito errado, aleluia, queriam vitória, queriam vencer, mas a partir de agora, deixa eu entrar na reunião, deixa eu introduzir nessa reunião, e eu vou até a presença de papai, e eu não vou de qualquer jeito não, eu vou com gemidos inexprimíveis, aleluia, eu vou interceder por vocês. E não teve momento que eu cheguei na presença do papai que não houve resposta e que não houve tempo novo. Eu tenho um recado de Deus: esta reunião, esta conferência vai acabar debaixo de um tempo de adoração. Por quê? Porque quando eu adoro, eu me submeto, eu entendo que Deus tem o controle de todas as coisas e que nada foge do controle de Deus, que nada foge do tempo de Deus, que nada foge do plano de Deus, que nada foge do projeto de Deus, e todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Pega a mão desse crente que está do teu lado. Vamos quebrar o protocolo. Pega a mão desse crente que está do teu lado. Está preparado para ouvir o que vai ser? O que Deus vai começar a realizar aqui? Está preparado? Porque o Espírito Santo vai começar a envolver pessoas agora. O Abacuque, o capítulo de número 3 é diferente do primeiro, do 2. Olha o Abacuque de agora, cantando o cântico Misael. Ouve a tua palavra, ó Senhor, e temi. Em algumas traduções, ouvi a tua palavra e me sinto alarmado. Escuta o que eu vou dizer. O que Deus falou está atrelado ao que Ele falou e não tem como voltar atrás. Pergunta: por que, pregador? Porque Abacuque está dizendo: ouvi a tua palavra e tremi, por causa do tempo do cativeiro. Deus não pega ninguém de surpresa. Deus está mostrando o que vai acontecer na frente.
Deus está mostrando o tempo do cativeiro 50 anos antes do cativeiro acontecer. Isso aqui é muito forte, pastora, porque Deus está mostrando 50 anos antes o que vai acontecer lá na frente. Aí Ele está dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e me sinto alarmado. Eu vi o que está vindo por aí. A nação vai ficar cativa, a nação vai ficar no cativeiro. Aleluia, não tem como fugir do que vai acontecer. Mas eu posso te fazer um pedido, Senhor. Será que eu tenho intimidade contigo? Será que eu tenho crédito contigo? Então vai um pedido do teu servo Abacuque. Eu acredito que o céu, aleluia, se posiciona para ouvir a oração de Abacuque. Qual é a oração que ele vai pedir? Mesmo vendo os dias de cais, de tribulação que está vindo, e Abacuque vai liberar uma oração mais poderosa que eu já vi dentro da Bíblia Sagrada. Senhor, já que não tem como fugir do tempo do cativeiro, o teu servo vai te fazer um pedido. Qual é, Abacuque? Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Como é que é, Abacuque? Aviva a tua obra no meio dos anos. No momento da tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que Abacuque está pedindo aqui? Ele está dizendo: Deus, no tempo do cativeiro, levanta uma geração diferente, uma geração que não vai se prostrar perante a idolatria. Sabe o que ele está dizendo? Levanta uma geração de Sadraque, levanta uma geração de Mesaque, levanta uma geração de Abednego, Senhor, que não vai se prostrar perante os ídolos, vai ser jogado na fornalha ardente, mas conhecerá o poder deste Deus como o quarto homem da fornalha que passeia no meio do fogo. Senhor, levanta uma geração de Daniel que ora, e quem ora tem intimidade, e quem ora e tem intimidade pode parar dentro da cova dos leões, mas leões não vai poder tocar. Levante a mão desse jovem que está do teu lado. Uramandore calamaxerehaio. Diga: está chegando o tempo de um despertamento. Escute o que eu vou dizer. A partir de hoje, toda vergonha espiritual vai cair por terra. Deus se ira, sim ou não? Deus se ira, sim ou não? Deus se ira, sim ou não? Escute o que eu vou dizer. Deus me permitiu. É bom levantadinha. Deus me permitiu em viajar por 3 países do continente europeu. E todos eu vi uma geração que afrontava e se levantava contra o Criador. Há 2 anos atrás, mais precisamente, arrastaram na arena de um carnaval no Rio de Janeiro um Cristo cravado por um garfo, tentando humilhar e dizendo que o meu Cristo foi humilhado por Satanás. O meu Cristo e o teu Cristo nunca foi humilhado por Satanás. Na grande verdade, ele desfez as obras de Satanás. Ele subiu à cruz do Calvário como Cristo triunfante. E quando ele subiu como Cristo triunfante, ele estava nos comprando, nos lavando e nos remindo com seu sangue. Na grande verdade, não foi o triunfo de Satanás, aleluia. Na grande verdade, foi a derrota de Satanás, aleluia. Mas os homens estão se contendendo, estão se levantando contra o Criador, aleluia. Mas na contramão de uma geração que se distancia da presença de Deus, tem uma geração que chegou na cidade de Estância Velha, e a oração de Abacuque, ela está batendo nos 4 cantos desta casa, e a oração é: aviva a tua obra, levanta uma geração que vai se despertar. E eu tenho um recado de Deus a esta noite. Abacuque disse: Deus vem de Temã, o monte Pará é a sua habitação. Sabe o que ele está dizendo? As glórias do Deus que fez o Sinai fumegar com a sua glória e a sua presença, a glória do Deus que foi coluna de fogo, que foi coluna de fumaça, que abriu o mar vermelho para o povo passar, que deu maná, que fez brotar água da rocha, que fez descer pão do céu. Aí ele está dizendo: este Deus não mudou, este Deus é onde? Este Deus
Deus é hoje e Ele será eternamente. Se Deus derramou a sua glória no passado, Ele escolheu esta conferência, esta noite, para derramar a sua presença, do seu Espírito, esta noite. Mão levantada. É você que vai dizer agora. Respira, respira, respira. 1, 2, 3, respira. Agora enche o pulmão. E você vai dizer o mais alto que você pode. Está preparado? Olha para o céu. Como posicionamento com alguém que vai falar com o seu general de guerra. Diga para ele: ainda. Está muito fraco. Ainda. Que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide. Ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam o mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia, mais alto, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo? Pode faltar tudo, só não pode faltar tua presença. Só não pode faltar tua presença. Na caminhada falta, só não pode faltar a presença de Deus. É esta presença que te transforma de dentro para fora. É essa presença que se revela para ti esta noite. É esta presença que traz algo novo, faz algo novo. Agora levante a mão desse crente. Fecha os teus olhos. Fecha, 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 fecha. Quando eu contar até 3, a banda vai liberar o louvor. Eu conto 1. Deus te trouxe para esta conferência para te tirar do campo do questionamento, para mostrar que do teu jeito não funciona, mas do jeito dele funciona. Eu conto 2. Você está na torre de vigia de Deus, e esta é a noite que Deus preparou para a tua vida. Pastor, como é que eu sei que eu estou na torre de vigia de Deus? Não vai precisar o pregador te incitar da glória a Deus e aleluia. Quando você entender que está na torre de vigia de Deus, vai começar um barulho de glória a Deus e aleluia. Ora, Massuri Bicandaraia. Um amigo meu fala e é verdade. O idioma da terra vai desaparecer dentro de alguns segundos. Vai sumir o português, o francês, e o idioma do céu está descendo aqui. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito Santo começar a agir aqui, de dentro para fora, quem não é batizado vai ser batizado. Aleluia. Quem precisa de renovo vai ser renovo, vai ser renovado. Quem não fala em línguas estranhas vai falar. Quem não tem visões vai ter visões. Deus está levantando uma igreja missionária aqui. Ele vai despertar você para isso. Está preparado? Eu conto 2:40. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença do Espírito Santo. Não pode faltar a alegria da salvação. E se você veio buscar isso, eu conto 3. Começa a receber de Deus agora. Começa a receber de Deus agora. Começa a receber de Deus agora. Canta, santo, em nome de Jesus agora. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira não canta não. Ora, dá glória, vai. Fala com Deus, fala. A banda está cantando, só vai adorando, só vai glorificando. Deus está visitando esta casa. Deus está visitando vidas, vai. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Está começando algo poderoso. Está começando
começando de dentro para fora, está começando de dentro para fora. Começa a experimentar o verdadeiro avivamento, vai. Começa a experimentar o renovo de Deus. E não vai deixar essa luta me matar, Olha aí. o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, Vai. Pode chorar mesmo. Na presença de Deus a gente chora. Na presença de Deus a gente pula. Na presença de Deus a gente adora. Deus está revelando o seu propósito. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença deste Deus. Não pode. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Vai. Tem fumaça de Deus entrando na casa. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Segura. Levante as mãos. Agora no individual, levante as mãos. Ele vai voltar com o mesmo hino. Esta conferência vai acabar dentro de alguns minutos, mas a tua vida não será mais a mesma depois desse culto de hoje. Pergunta por quê? Assim, porque o Senhor, Ele é a minha força, e esta noite Ele está tornando os meus pés como os das corças. Olha para o pregador. Corça, animal franzininho, pescoço pequenininho, cabeça pequenininha. O leão olha para a corça e diz: prato do meio-dia do leão. Só que o leão se esquece algo, que a cabeça é pequenininha, que o corpo é pequenininho, mas o diferencial dela está nas patas. O diferencial dela está nos cascos. E é por isto que ele está dizendo que a igreja que se levanta como uma corça na sua presença, o inferno olha, te acha pequenininho, franzininho, e tem que te achar pequenininho mesmo, porque o maior que está na tua vida é Deus. Só que tem um diferencial. Ele te trouxe para esta conferência para calçar os teus pés sobre a rocha e te fazer os teus cascos como os da corça. Quando o leão sai para o ataque, a corça sai saltando pelos montes, sai saltando pelos espinhos, e ela consegue fugir do leão e não é presa dele. Deus te trouxe para esta conferência para colocar os teus pés como os pés de corça. E o que é isso? Deus está dizendo: o que te feria não vai te ferir mais, o que te machucava não vai te machucar mais, o que te derrubava não vai te derrubar mais, o que te tirava da presença de Deus não vai te tirar mais. Esta noite Deus está calçando os pés de alguém aqui na preparação
preparação do Evangelho. Te prepara, porque Deus tem lugares altos para a tua vida. Deus tem tempo novo. Eu estou pregando para o futuro desta igreja aqui, que Deus está levantando. Está preparado? Está preparado? Então levanta as mãos para cima agora, e de dentro para fora começa a receber o revestimento de Deus. De dentro para fora começa a sentir calçar os teus pés. A tua vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Agora, 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 agora. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Tá chegando algo novo, tá chegando algo novo. Para a machura de Candaraia, Deus está tirando o machura de Candaraia, os pés de alguém da derrota. Ela vem, Está ela tirando vem, os pés ela de alguém vem, da ela vem. depressão. Está trazendo algo novo. Vai, vai, agora. Ainda que a figueira não floresça, Vai, não haja fruto da vide, vai, o começou, fruto da oliveira, começou. todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Meu Deus! A esposa dele está no manto lá. Abra o corredor aqui. Abra o corredor. Eu pedi esta noite pelo menos 10 decisões aqui para Deus tomar. Fica do lado do esposo. Olhe para mim aqui em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Diga: corça é um animal, pastora Clenira, que ela olha para o alimento que está no chão, e quando ela vê que já foi pisado pelos outros animais, é o único animal que não come aquilo que já foi pisado pelos outros animais. Pergunta por quê? Antes o seu prazer tem a subir ao alto da montanha e buscar o alimento que não foi pisado pelos outros animais. Se lá fora você comeu o pão que o diabo amassou, que Satanás pisou, aqui não. Aqui o que Deus tem para ti é no alto. O alimento que desce é para o alto. O que sacia a tua alma é do alto. Mas a decisão é tua, de ficar comendo aquilo que o inimigo tem. E eu tenho uma palavra rema de Deus para dizer para a tua vida: o chão não é o teu lugar. Esta noite é noite de se levantar e buscar o tempo novo que Deus tem para a tua vida. Até quando você vai querer lutar contra a vontade de Deus e achar que as coisas vão se resolver do teu jeito, que esse casamento vai ser solucionado e que o marido não vai embora e que a esposa não vai embora? Até quando você vai lutar com as tuas forças? Porque até agora você tem lutado com as tuas forças. Mas coloca Deus, coloca Jesus no meio desse casamento, e você vai ver esse casamento ser uma bênção. Você vai ver Deus restaurar. Ei, jovem! Essa noite é noite de decisão. Essa noite é noite de sair do chão, porque Ele já calçou os teus pés. A palavra veio como um calçado para fortificar. E eu tenho algo para te dizer: o que te feria não vai te ferir mais. O que te machucava não vai te machucar mais. O que te tirava da presença de Deus não vai te tirar mais. Mas essa noite é uma noite de decisão. Para quem? Para quem não aceitou Jesus ainda como Salvador da sua vida. E aceitar Jesus como Salvador da sua vida não é usar terno, gravata, sapatão, cabelão, saião. Não, não, não. Em primeiro lugar, é deixar transformar de dentro para fora. Pai, Filho e Espírito Santo, moradores reais, entrar dentro de você
E só existe um intermediário entre os homens e Deus, a saber, a figura de Cristo que já se entregou por você na cruz do Calvário. O meu convite, o segundo convite, é para alguém que se distanciou da presença de Deus. Ontem muitas pessoas aceitaram Jesus e hoje é diferente. Hoje eu estou convidando um outro grupo a aceitar Jesus, que quer entregar sua vida para Jesus, mas alguém que se distanciou, está parado. Esses líderes de jovens querem você cantando no coral, querem ver você fazendo um diferencial, e vocês vão somar. Que idade você tem? 16. Eu tive um encontro com a morte quando tinha a idade desse jovem aqui. Porque mais que tivesse nascido num berço evangélico, não guardei valores, desonrava a mamãe. E dizia, não precisa ficar chorando por mim, eu não preciso do teu Deus, eu não quero o teu Deus. Mas ela mesma em lágrimas dizia, eu vou continuar orando por ti, porque Deus tem um projeto com a tua vida. Aleluia. E uma arma ia tirar minha vida. Da mesma forma que eu vi uma sepultura aberta sobre a vida desse jovem, mas o Deus que fecha a sepultura está aqui esta noite. O Deus que fala que tem projeto, o projeto de Deus se estendeu à vida dele. Porque não é somente essa mulher que está do lado que ora por ele, alguém que dobrou o joelho e disse, Deus, tu tem promessa com ele, então cumpre a tua promessa, eu creio no teu projeto. O meu convite, cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus ou quer aceitar Jesus? Levanta a mão e vem aqui agora, eu estou te esperando no altar. Cadê você? Eu conto 5. Pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus. É agora. Sobe para cima do altar, vem. Sobe para cima do altar. Sobe para cima do altar os dois, vem. Pode chorar mesmo, na presença de Deus a gente chora. Pode chorar mesmo, vai para cima do altar, vai. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém que quer voltar? Agora é o momento. Agora é o momento. Deus está chamando alguém. Eu conto 5. Cadê você? Eu conto 4. Sai do teu lugar e vem aqui perto de mim. Eu quero orar por você agora. 4. 3. Cadê você? Não é eu que estou te chamando, é Deus que está te chamando. Não é eu que tenho projeto, é Deus que tem projeto. E os planos de Deus e os projetos de Deus são maiores que os projetos falidos de Satanás contra a tua vida. São maiores, são maiores. Cadê você? Eu conto 3. Eu estou esperando alguém. Eu conto 2. Eu estou esperando alguém. Esta noite é noite de decisão. Eu conto 2,5. Se você está aqui, não saia daqui desta noite sem ter um encontro com Deus. Saia da onde você está e venha até a frente do altar, porque nós vamos orar por você agora. Para fazer isso tem que ter coragem. Tem que ser cabra forte, cabra corajoso, tem que ser mulher corajoso. Isso aqui não é para pessoa que não tem coragem, isso aqui tem que ter coragem para fazer isso. Tem alguém? Vem. São somente eles. Estenda as mãos para cá agora, em nome de Jesus. Pastor Júlio, vem para cá. Eu queria muito estar orando por vocês nesse momento de confissão, mas a honra é desse líder espiritual. A honra é dessa liderança espiritual que preparou essa festa toda bonita. Mas não somente preparou a festa, convidou cantor, convidou pregador, orou, preparou, fez camisa, se esforçaram. E não querendo nada em troca não, mas sim ver a salvação da tua alma e ver o que Deus está fazendo no altar aqui. E não tem preço que pague isso. Pastor, apresenta a vida deles para Jesus, porque hoje está sendo um encontro sobrenatural de Deus. O Espírito de Deus está oportunizando alguém que está aqui e está dizendo, eu queria estar lá na frente, mas eu não tenho força. Só levante a mão e diga para alguém que está do teu lado, eu não consigo chegar, porque ela vai pegar a tua mão e vai te trazer aqui à frente e te ajudar. Cadê você? 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 Meu Jesus não é produto de quitanda que eu tenho que estar oferecendo ele.
eu tenho que desejar Ele. Aleluia, Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Não temos palavra, Deus. Oh Senhor, aqui está, Senhor, esses homens, mulheres, crianças, jovens. Apaga, Senhor, o nome do livro da morte. Escreva, Pai, no livro da vida, Senhor. Que todos os pactos, que todas as maldições, Senhor, caia por terra. É tempo de avivamento, Senhor. É tempo de avivamento nesta noite. E pedimos, Senhor, aleluia, aleluia. E te louvamos por esta oportunidade, Senhor. Se tiver alguém, pessoas indecisas ainda, Senhor, visita agora aí onde ela está, Pai. Aí onde ela está. Urabassuri, amassu, te cantori, amarra. Pai, assim nós alegramos, Senhor. E assim, Senhor, apresentamos a Ti, entregamos a Ti. E tenho certeza, Senhor, que essas vidas, Senhor, já estão guardadas, Senhor, e debaixo, Senhor, das Tuas mãos. Em nome de Jesus, e em toda a igreja diz: aleluia. Alguém ergueu a mão aí, irmãos? Deus está falando, não endureça teu coração. Receba. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. Levante as mãos, porque o inferno acaba de perder mais uma vida que está se entregando para Jesus aí. Tem festa no céu, será que tem festa aqui? Nesse lugar, vem com Deus, O único e suficiente Salvador da sua vida. Escreve o nome no livro da vida e sela com teu sangue. A partir de agora, não somente a sua alma é salva, mas o seu milagre começa a tocar desde o alto da cabeça até a ponta do pé. É o que nós oramos e nós determinamos a autoridade que existe no teu nome. Abraça ele. Levante essa mão e adore.
estão felizes, igreja? Aleluia, não dá vontade de sair deste ambiente. Mas como já foi ministrado aqui, eu tenho certeza que essa chama acendeu no seu coração. E não vai terminar quando você sair dessa porta, não. Vai continuar acesa durante essa semana, no próximo mês, até o final do ano, irmão. Em nome de Jesus. Eu preciso fazer os agradecimentos. Aguarde só um minutinho. Quero agradecer ao meu pastor e à pastora Cleni, que estava aqui. Mas muito obrigado, pastora. Pastor, muito obrigado por nos dar total apoio e nos colocar essa responsabilidade de nós estarmos aqui. Nós estamos muito felizes. A minha esposa também, obrigado por acreditar. Aos nossos líderes, Bruno e Cíntia, obrigado por nos apoiar, né? E acreditar nessas loucuras, né? Pastor Jonas Limas, muito obrigado por ter aceitado este convite. Nós somos gratos de coração mesmo. E pode ter certeza que o ano que vem a gente vai ter que dar um jeito de encaixar aí, né? Em nome de Jesus. Essa banda maravilhosa, Jason, muito obrigado aos meninos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Também quero agradecer por este som maravilhoso. Dani, obrigado de coração, tá? Obrigado. Que Deus abençoe essa casa, sua família. Amém? Obrigado de coração. Quero agradecer essa juventude, todos os jovens. Todos os jovens. Todos os jovens. Aleluias, glória a Deus. A você, jovem que veio hoje, você que está assistindo ainda na live, sábado que vem nós temos culto jovem. Venha a partir das 19 horas. Fala mais alto. Isso me ajuda a lembrar, por favor, obrigado. A Camila, a Dedê, muito obrigado. Depois vocês vão ver umas fotos lindas e uns vídeos maravilhosos. Se vocês quiserem contratar os serviços dela, gente, como é que é? Luma Produções, tá? Entra lá no Instagram, tá? Faz casamento, Shailu faz casamento, Shailu. Faz casamento, foto de casamento, esse negócio aí. Só falando, né? Não tô dizendo nada, só, né? Faz festa de aniversário aí. As camisetas brancas, gente. Aqui, ó. Esse homem de Deus aqui tem uma empresa maravilhosa, faz camiseta. Você quer fazer camiseta para sua empresa aqui, ó, né? Para qualquer evento. Gente, a gente tem que agradecer, gente. Pessoal da cantina, obrigado. Amamos vocês. Enquanto nós estamos aqui, pessoal que está lá fora, gente, é tanta gente que a gente tem que agradecer. Ao Maico, a Rosane, que não param nunca. Meu Deus do céu. Igreja, eu vou parar de falar nome porque eu vou esquecer. Em nome do pastor, toda a igreja, obrigado. De coração, nós estamos muito felizes de poder encerrar este congresso com chave de ouro e saber que essa chama não vai se apagar na sua vida. Que Deus abençoe ricamente essa semana, a sua casa, este mês, esse final de ano não terminou ainda, tá, gente? Deus tem portas abertas para vocês. Recebam em nome de Jesus, amém? Se Deus é por nós, e operando Deus, ninguém, amém? De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, oh glórias! Deus abençoe a vida de cada um, aleluia!